Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Então, hoje, dando continuidade aí do livro, primeiro, tá dando pra ouvir bem? Tá. Maravilha. Então, a pergunta de hoje. Qual é o processo que leva à morte eterna? Ontem tinha a pergunta, né? O que é a morte eterna, né? Que ele foi explicando ali, né? E tal, dá pra ver no anterior. E aí hoje ele vai colocando a partir da passagem de São Tiago também, capítulo 1, do versículo 14 ao 15. Antes, cada qual é tentado por sua própria concupiscência, que o arrasta e seduz. Em seguida, a concupiscência concebe o pecado e dá à luz. E o pecado, uma vez maduro, gera a morte. O apóstolo São Tiago descreve em 2 versículos, com uma incrível profundidade do início ao fim, o processo que produz a morte da alma. O pecado não se produz sem motivo, nem de súbito, nem algo que surge abruptamente diante de nós, sem que tenhamos culpa, uma vez que há, como bem descreve o apóstolo, todo o processo. A tradução do grego destes 2 versículos deve ser muito precisa para não perder as matizes que existem nos verbos. O processo descrito é o seguinte, e aí ele vai dando uma síntese ali, né? Sobre as paixões. Essas paixões, elas vão dando a gestação do pecado, que dá à luz a um outro pecado, que depois vem recomeça por uma outra estação, né? Gestação, que é como se fosse procriando, né? Uma procriação ali que dá à luz a uma morte eterna. Não sei se ficou muito claro. Tem um outro capítulo, outro parágrafo que ele vai explicando melhor essa parte. E aí ele vai fazendo essa comparação mesmo como se fosse uma gravidez, né? E aí que vai gerando essa iniquidade, né, no seu interior, né, assim, como tem aquela passagem, né, quando Jesus fala, né, que brota do coração, né, as palavras, né, assim, aquilo que a gente vai produzindo ali, que o mal vai produzindo como pecado em nosso coração. E aí ele vai colocando aqui: a imagem de uma mulher gestando em seu ventre durante meses, uma criança, é uma imagem da pessoa que já está em iniquidade em seu interior. O pecado aparece em um dado momento, em um momento concreto. Um segundo antes não existe o pecado. Um segundo depois, sim. Mas esse pecado se produz, vem à luz, porque antes houve uma prévia gestação. E assim como no mundo da zoologia, quanto mais longa é a gestação, maior é o que se dá à luz. Assim também no campo espiritual, quanto maior é o pecado, maior é a gestação necessária para dar esse passo. E aqui eu achei interessante que ele vai explicando essa parte da síntese, né? Aí eu vou ler para vocês também. O apóstolo São Tiago usa a expressão dar à luz, porque o pecado realmente foi concebido e gestado previamente. A sedução e a vontade atuam como o espermatozoide e o óvulo. A paixão trata-se de abrir caminho, de penetrar na vontade. Porém, se este não a acolhe, a sedução fica estéril, não produz nada. Enquanto a vontade se fecha, nem milhares e nem milhões de espermatozoides conseguirão penetrar em seu seio. Se a vontade acolher a sedução, ocorrerá
irremediavelmente a concepção do pecado. Mesmo assim, o pecado pode ser eliminado. Caso isso não aconteça, ele se reproduzirá. O pecado resulta em mais pecados, reproduz-se e aumenta em quantidade, muda qualitativamente, transformando-se em falhas piores. E eu lembrei muito aquilo que a gente pegando do início, né? A questão de você ignorar uma tentação, né? Assim, você absorver aquela tentação, né? Ela vai gerando isso no nosso coração. Aí vai produzindo, reproduzindo e por aí vai. E aí... Peraí. O que você tá falando assim deixa eu entender. Que aquilo já, sei lá, se a sedução já começa dentro assim da gente, a gente vai até a vontade de agir e aí a gente peca. Agora, se a vontade não agir, a sedução vai ficando ali, e se por acaso a gente virar um pecado, esse pecado vai vindo outros também. Exatamente, porque aí vai gerando essa morte eterna, né? Assim, essa morte espiritual. E né? gera uma morte. Entende? E aí tem uma partezinha do catecismo que aí fui lembrando hoje, né? Aí eu falei, aí pra poder completar essa parte mesmo do que ele vai falando, que é aqui do artigo 1033, que ele vai colocando. Não podemos estar unidos a Deus se não fizermos livremente a opção de amá-lo. Mas não podemos amar a Deus se pecamos gravemente contra Ele, contra o nosso próximo, contra nós mesmos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é homicida. E sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna, permanecendo nele. Que é de 1 João 3, do versículo 14 e 15. Nosso Senhor adverte-nos de que seremos separados dele se deixarmos de ir ao encontro das necessidades graves dos pobres e dos pequenos que são seus irmãos. Morrer em pecado mortal, sem ter se arrependido dele e sem acolher o amor misericordioso de Deus, significa ficar separado do Todo-Poderoso para sempre. Por nossa própria opção livre, e este estado de autoexclusão definitiva da comunhão com Deus e com os bem-aventurados se designa como a palavra inferno. E aqui ele já vai trazendo o que dá, né, assim, dessa questão quando a gente deixa que esses pecados vão se reproduzindo em nós, né? E aí, para poder fechar aqui do livro, né, quando ele vai colocando. A alma invadida pelo pecado é como uma alma morta, pois não tem o sobrenatural dentro de si. E se a alma morta decide permanecer até o fim nesse estado de corrupção, está destinada à morte eterna, à condenação. Conhecer tudo isso nos leva a valorizar ainda mais a ação sobrenatural da graça divina. E em qualquer momento desse processo, enquanto ainda não ocorreu a morte eterna, pode vivificar a alma. O perdão de Deus não é somente perdão, mas vivificação. E o que já disse aqui para o pecado e as paixões, vale só que ao contrário, para a graça e a virtude. A vida em Cristo é um processo, uma vida que se desenvolve. E aí, quando ele ia falando, né, o perdão de Deus não é somente o perdão, mas vivificação. Eu lembro muito sobre o sacramento mesmo da reconciliação, né? O diácono pode falar com mais propriedade, assim. Que ele também é um sacramento de cura, né? Não somente de cura, mas também de libertação, né? Que a gente vai por ali, né, assim, pra poder se confessar, né, assim, e tal. E aí... E gera essa ressurreição, né, do nosso coração, né, assim. Esses frutos, né, da confissão. Mas às vezes a pessoa, tem esse pecado, né, que vai gerando outros, e ela vai, não é se acostumando, né, mas vai ali vivendo, que às vezes fica até, nem percebe, né, tem gente que não percebe esses pecados, né, vai meio que justificando, aquilo, a alma vai morrendo, né, não sei como é que é. Só Deus agindo, né? Uhum. Pra abrir os olhos. Aquela volta muito... Perdão, Nato. Aquela questão das faculdades que Santa Catarina vai falando, né?
Porque isso perde, vai perdendo as faculdades essenciais. Quando ela perde ali Isso. aquilo, então a vida perde o sentido pra ela, né? Assim, ela não se percebe ali naquele erro e somente pela graça de Deus, assim, quando ela cai em si mesmo, né? Como aquele filho pródigo de que foi percebendo ali, peraí, eu tô comendo aqui as migalhas dos porcos, mas lá em casa eu tenho muito mais, né? Assim, pra para mim, Deus tem muito mais, né, para me oferecer, meu pai, né, assim. Então, é muito esse essa conversão, né, de pensamentos assim, mas vai pelo querer, né, da pessoa. Eu me lembrei aquela passagem, né, que trocou como é que é? Primogenitude por um pratinho de. O que é? Não lembro o que ele comeu, Prato de ervilha, não sei. lentilha, acho que uma coisa Tem gente assim. que troca, né, por migalha, né? Acho que é o Sopa de prato de lentilha, ervilha. né? Uma coisa. Sopa de Lentilha. 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 Esaú e Jacó. É, isso aí. Tira o som, não. Tira não. É isso. Acabou? Uhum. Foi. Assim, tem emoção? Com emoção. Ué, acabou com emoção, Ué, não deu, é pra não deu refletir. não deu Com um no emoção. final, não teve emoção, não teve nada. Não teve nenhum spoiler para amanhã. Pelo que eu pude entender Tá aí, querendo demais dela. A gente já trabalhou o dia inteiro hoje. pelo pouquinho que eu pude, Brincadeirinha. Eita. pelo pouquinho que eu pude perceber, que eu não acompanhei ontem, mas me parece que como aquela história, né? Pecado é igualzinho a coçar, né? Começou, já era. Pelo que eu pude entender um pouquinho, eu captei a mensagem, que eu entendi isso, mais ou menos. Que se der brecha, se der entrada, já era. É igual a coceira. É, mas ele fala de uma vontade. Essa vontade que a gente tem que ser firme, né? Uhum. Então, mas quando você abre uma brecha, a vontade vai embora, o pecado entra. É igual a coceira. Não, a vontade não vai embora. Não pode ir embora a vontade. Outras vezes, quando a vontade de você seguir o caminho de Deus, às vezes você fraqueja no caminho da caminhada. Ninguém Não, fraquejar assim. Mas isso vai de encontro ao trabalhar as virtudes e ao mesmo tempo a constância e a firmeza, sabendo aonde você está. Quando você você se conhece aonde você está, né? Assim, o caminho que você vai trilhando. Isso, como a gente vai vendo, né? Assim, a tentação acaba sendo um nada, né? Assim, fica ali, tipo, eterna vida. Vai com Deus, boa viagem, arrivederci e Deus. Porque Deus vai se deixando trabalhar em Deus, né? Nessas virtudes. Eu digo que Pedro era discípulo de Jesus, andava com Jesus e fraquejou. Isso eu quero dizer, gente, entendeu? E negou 3 vezes. Olha só, que coisa rara. 3 vezes. Então, assim, por mais que você esteja num caminho, uma hora, a gente não sei, ninguém é 100% o tempo todo. Mas são duas coisas diferentes. Você está falando estar no caminho e fraquejar, ok, né? Ok, somos seres humanos, caímos, levantamos. O que Carol está falando é uma coisa mais profunda um pouco. Ela está falando do exercício das virtudes. A gente lida com algumas coisas na vida, no dia a dia, né, Diácono? Hoje teve uma. A gente lida com umas coisas que, se for da nossa natureza humana, a gente dá vontade de falar e fazer umas coisas. Só que a nossa verdade está tão enfincada em Deus, em cristão, que a gente pensa uma vez, pensa duas, e esse amor ao outro prevalece. Essa esperança prevalece. Essa calmaria vem no nosso coração. É diferente. Eu acho que são duas coisas aí, né? Exatamente. Eu
Mas tudo bem. Vem trabalhando as virtudes no dia a dia que você chega lá. É isso. É isso aí. Trabalho as virtudes no Degrau em degrau. dia a dia. Pra Isso, a não Vânia resumiu. Deixa aqui. Então vamos lá. Deixa eu começar aqui. Todo mundo ela tá com as suas intenções, tá com seus propósitos. Lembrando colocar a Luísa. Luiz, Mas quem, Carol? Edinho tá Tia Maria, Tia Maria, Raimundo Nonato. Raimundo Nonato, cada um de nós, nossa missão. Bursite, tendinite. Tudo que é it, nossos sacerdotes. Amém. Né? Isso. Vamos lá. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, Tem piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, Tem piedade. Tem piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, Tem piedade de nós. Senhor, Tem Tem piedade. piedade de nós. Jesus Cristo, Tem piedade. Tem piedade de nós. Senhor, Tem Tem piedade. piedade de nós. Jesus Cristo, Ouvimos. Ouvir-nos, Jesus Cristo, Atendemos. atender-nos. Pai Celeste, que sois Deus, Tem Tem piedade. piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, Tem Tem piedade. piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, Tem piedade. Tem piedade de nós. Trindade Santa, que sois o único Deus, Tem piedade. Tem piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, Rogai. Rogai por nós. São Miguel, Rogai por nós. São Miguel cheio da graça de Deus, Rogai. Rogai por nós. São Miguel perfeito adorador do Verbo divino, Rogai por Rogai por nós. São Miguel coroado de honra e de glória, Rogai por Rogai por nós. São Miguel poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, Rogai por Rogai por nós. São Miguel porta-estandarte da Santíssima Trindade, Rogai por Rogai por nós. São Miguel guardião do paraíso, Rogai por Rogai por nós. São Miguel guia e consolador do povo israelita, Rogai por Rogai por nós. São Miguel esplendor e fortaleza da igreja militante, Rogai por Rogai por nós. São Miguel honra e alegria da igreja triunfante, Rogai por Rogai por nós. São Miguel luz dos anjos, Rogai Rogai por nós. São Miguel baluarte dos cristãos, Rogai Rogai por nós. São Miguel força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, Rogai por Rogai por nós. São Miguel luz e confiança das almas no último momento da vida, Rogai Rogai por nós. São Miguel socorro muito certo, Rogai Rogai por nós. São Miguel nosso auxílio em todas as adversidades, Rogai Rogai por nós. São Miguel arauto da sentença eterna, Rogai por Rogai por nós. São Miguel consolador das almas que estão no purgatório, Rogai por nós. São Miguel a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório, Rogai por Rogai por nós. São Miguel nosso príncipe, Rogai por Rogai por nós. São Miguel nosso advogado, Rogai Rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Perdoai-nos. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
Ouvindo, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós. rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Amém. Amém. Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos pela intercessão de São Miguel essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Consagração. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e ofereço, e ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo que me pertence debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento e deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados, a graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e à minha mãe Maria Santíssima. Obtei-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó príncipe gloriosíssimo, assisti-me na última luta, e com a vossa arma poderosa lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo que um dia prostrastes do combate do céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. Amém. Augusta Rainha dos céus e Senhora dos anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, persiga os infernais espíritos, nós vos pedimos humildemente, enviai vossas santas legiões, para que elas, sobre o vosso poder e vossas ordens, combatendo-os por toda parte, confundam a sua audácia e os precipitem no abismo. Quem como Deus, ó boa e eterna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe de Deus, enviai os santos anjos para nos defender e repelir para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e protegei-nos. Amém. Então vamos lá, né? É uma bênção. Agora já foi. Pela intercessão de Nossa Senhora da Penha, né? Falando aqui o tempo todo do pecado, não cair no pecado, ficar no pecado, Nossa Senhora da Penha, né? Nos segure junto com São José. Amém. E pela intercessão dos dois, amém, né? A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.